E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Eu me chamo Faguito e no vídeo de hoje eu irei falar sobre um assunto duplamente polêmico e triplamente triste. É, Nesse final de semana rodou pelas redes sociais o caso de uma garotinha de 10 anos de idade que vinha sendo abusada pelo seu tio e acabou engravidando desses abusos. Abuso que, segundo o que eu sei, ela vinha sofrendo desde os 6 anos de idade. É, e o que gerou polêmica nas redes sociais, na internet, no modo geral, é que esquerda e direita estava debatendo sobre o assunto de interromper ou não a vida do bebê. Eu acho que a pauta está totalmente errada. Eu, a- eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que a coisa que mais me noja dentro da esquerda é a bandeira que eles têm a favor do, de interromper a vida de crianças inocentes. É uma coisa que realmente eu abomino, eu acho desprezível. Só que nesse caso, pessoal, a gente não estamos falando de uma mulher adulta que está tentando usar isso como um método contraceptivo, né? Nós estamos falando de uma criança que foi abusada. É, e por mais triste que seja, é, nesse caso, quem é a favor ou contra é, interromper a vida da criancinha que estava no ventre da garotinha, é, independente de que lado você esteja, os dois lados já perderam. A garotinha já perdeu, né? Eu vi um médico, ou quase médico, ele está se formando agora, segundo o que eu sei, o, o youtuber Marcos Falcão. Ele disse que teria como tirar o bebezinho de dentro dela e dar continuidade à vida dele, à vida do bebezinho e colocar para adoção. Não era necessário interromper a gravidez, não era necessário tirar a vida do bebê, né? Mas é uma situação que é muito complicada, é muito complicado. Não tem como você julgar como errado, como mal, o que os pais optaram, né? O que os pais da menina acabaram por fazer. A menina não precisa nem falar que qualquer um que venha a hostilizar essa menina está totalmente errada, né, pessoal? Ela é uma criança. Ela não tem culpa de nada. Ela não tem culpa nem de ter sido abusada e nem de ter interrompido a vida do seu filho. O que todos deveriam estar nesse momento hostilizando, o que todo mundo deveria estar revoltado com o tio dessa garota, que
até onde eu sei, até o momento em que eu gravo esse vídeo, ele está foragido. Então, ah, eu acho que o assunto principal deveria ser pessoas adultas que se relacionam de maneira libidinosa com crianças, né? Isso deveria ser a pauta central de toda essa discussão. E não se a menina deveria ou não interromper a sua gestação. Tentar usar essa tragédia politicamente é algo absurdo, algo muito ruim. De qualquer maneira, interrompendo ou não a vida do bebê, como foi feita, já, já seria, já seria uma derrota, já seria uma coisa lastimável. Eu não sei até agora se o tio era irmão da mãe ou irmão do pai da garota, mas foi destruído ali um laço familiar, foi destruído a inocência de uma criança e por último, para colocar a cereja no bolo de modo ruim, né? A cereja do bolo de tanta coisa ruim que aconteceu nessa família, ainda veio o interrompimento da vida do bebê. É bem complicado, mas o tema não é sobre interromper ou não vidas inocentes, se as mulheres deveriam ou não ter o direito de escolher se tiram ou não a vida de seus filhos, mas sim de que deveríamos proteger muito mais as nossas crianças contra abusos. Deveríamos ter uma política mais forte de conscientização nas escolas, nas igrejas, na comunidade de forma geral. E não, pessoal, não é preciso você falar diretamente de sexo com a criança para poder conscientizar ela de não deixar um adulto tocar nela. Não deixar que faça coisas ruins com ela. Apenas de maneira sucinta, de maneira cuidadosa, você dizer, olha, ninguém pode te tocar aqui, ninguém pode te tocar seu corpo é precioso. Se alguém fizer alguma coisa com você, você tem que contar pro papai, contar pra mamãe. Se o papai ou a mamãe fizer esse tipo de coisa com você deve contar ao professor, você deve contar a outras pessoas que possam te ajudar. E para fazer isso não é necessário você falar de sexo com crianças, né? Eu sou totalmente contra que se fale de sexo com crianças até 12 anos de idade. Dos 13 aos 14 anos, eu acho que fica a responsabilidade dos pais de tocar nesse assunto. E caso os pais não se sintam capazes de conversar sobre isso por algum tabu, alguma vergonha, alguma coisa, eu acho que os pais deveriam ter a opção de contratar uma psicóloga,
uma pessoa, não é psicóloga que fala, né? Uma sexóloga da sua região que possa estar trabalhando na mente desse jovem, não só não falando de sexo de maneira tão positiva, tão mostrando como se fosse algo bom, algo que você tem que fazer, que você tem que experimentar, mas sim no sentido de da criança tomar do adolescente tomar cuidado, que pode gerar uma gravidez, pode gerar doenças e, e que sexo não é brincadeira, sexo tem que ser feito com responsabilidade. Mas no momento eu acho que é isso, eu acho que, como diz na Bíblia, o mundo jaz do maligno. E nessa família que foi destruída, de alguma maneira, pelo menos por enquanto, o maligno saiu vitorioso, né? E no assunto social, ele também saiu vitorioso, porque ao invés de ser discutido a proteção das crianças contra abusos, se discutiu tirar a vida de crianças inocentes ou não. Tudo isso é um completo absurdo que só deveria deixar toda a sociedade triste e revoltada. Nada mais do que isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, me ajuda e se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha com alguém que você saiba que concorda com a nossa opinião aqui, beleza?